Simbora para mais uma live. Hoje é a última live do propósito Sabedoria Milenar Eclesiastes, dos 12 dias de Sabedoria Milenar. Hoje é o 12. Hoje é o 12. Simbora para a live de hoje e terminar esse projeto com o último dia. Simbora para o último dia. Vamos lá. Só convidar aqui o povo, que o Instagram não tá entregando. E aí, Márcio, beleza? Vamos aguardar a galera entrar. Você que tá aqui, hoje é o último dia. Só aguardar um pouquinho a galera começar a entrar. Dos 12 dias. Pra você que tá entrando aí, hoje a dica de livro é esse daqui, ó. Mentes Milionárias, muito bom esse livro. Ontem eu falei sobre o Napoleão Hill e hoje estou falando sobre Mentes Milionárias. Seja bem-vinda, Tati. Seja bem-vinda. Vamos aguardar a galera entrar e a gente já começa. E aí, referente... Oi, Josi. Ô, Tati. Referente ao pessoal que você enviou, eles conseguiram ver? Teve algum problema? Deu algum problema ou agora eles estão conseguindo ver? Hoje são 12, né? Hoje é 12, então é rápido. Seja bem-vinda, Jaqueline. Jaqueline, eu parei de responder lá porque eu tive que começar a live, tá? Depois eu te respondo lá. Legal. Eu enviei o planner para vocês lá no grupo do Telegram, mas o horário tá errado. Eu sem querer não vi e eu coloquei 10 horas e às 10 horas da noite também. Só que é meio-dia às 10 da noite. Então vamos aguardar o pessoal começar a entrar e a gente já inicia. Seja bem-vinda. Sejam bem-vindos, vamos entrando. Só repetindo para aquele que está chegando agora, a dica de livro de hoje é essa daqui, ó. Mentes Milionárias. É um livro muito top. Vai despertar a sua mentalidade para grana. Dinheiro tem a ver com emocional. Dinheiro não tem a ver com a parte cognitiva, tá? Então é muito importante você entender isso. Então vamos esperar o pessoal entrar. Seja bem-vinda, Nicole. Hoje é o último dia. Que legal, espero que faça bom proveito dos livros. Só aguardar mais a música terminar e a gente começa nosso último dia. E segunda-feira a gente começa um novo projeto, tudo certinho. Outra coisa, você que não está no grupo do Telegram, é só ir na minha bio depois de terminar a live, clicar lá no link da minha bio e entrar no nosso grupo do Telegram para um novo projeto, que vão ser 13 dias também, com muita coisa boa pra gente fazer. Hoje é aniversário da Lu, não sei se ela vai assistir, já mandei lá parabéns para ela. Tá terminando a música aqui, a gente já inicia. Beleza? Simbora para a live de hoje. Frase do dia é: a frase do dia não é sobre talento, é sobre treino, ok? Não é sobre talento, é sobre treino, tá? Tem muita gente que não entende isso. Às vezes a pessoa fala assim, cara, eu não sou bom, sei lá o que, mas não é sobre talento, eu não tenho talento. Mas não é sobre talento, é sobre treino. Seja bem-vinda, Sheila, porque é sobre treino. Quanto mais você treina, mais você cresce. Quanto mais você treina, mais você aperfeiçoa. Quanto mais você treina, mais você cresce, você avança. Vou dar um exemplo do futebol. O Messi, ele nasceu com talento. O Cristiano Ronaldo não tem tanto talento, mas o Cristiano Ronaldo treina muito mais do que o Messi.
Então, é muito mais sobre treino do que talento. A única pessoa, como diz o Joel J, que não aprende qualquer coisa é a pessoa preguiçosa. Se você é preguiçoso, você não vai aprender. Se você é preguiçoso, você não vai aprender. Agora, se você não tem preguiça, você consegue aprender. Peraí. Esses são os dois que eu tô lendo. Esse daqui é o que eu tô lendo agora. Já tô aqui, ó. Tô na página 39. E tô lendo esse daqui, ó. Tô lendo 2. Já tô na página 13. Então, não é sobre talento, é sobre treino. Você não sabe? Vai treinar, vai treinar, vai treinar, vai treinar, vai treinar, vai treinar. Seja bem-vinda, Eliane. Então, é sobre treinar, não é sobre talento. Você tem um talento, então você tem, vamos dizer assim, você tem algo a mais, você tem um plus. Agora, você não tem um talento, não tem problema. Pega um cara que toca violão que tem talento e o que não tem talento. Se você tem talento, você treina, você fica uma pessoa insuperável. Agora, se você não tem talento, mas você se dedica, se empenha, se esforça, você acaba passando que tem talento. Porque se trata de treino, se trata de disciplina, se trata de empenho, se trata de dedicação, se trata de esforço. Se trata de querer mais, de querer avançar. É isso, não se trata apenas de ter talento. Porque senão você vai ficar se manipulando, você vai ficar se justificando. Ah, mas eu não tenho esse talento. Mas se isso faz parte daquilo que é um valor intrínseco seu, você tem prazer quando faz isso, treina e o resultado vai aparecer. O resultado vai acompanhar o treino. Treina hoje, treina amanhã, treina depois e o resultado vai aparecendo, ok? Lembra, a gente está num conceito, a gente termina essa live hoje falando a mesma coisa. Seja apaixonado pelo processo. Esteja apaixonado pelo processo. Esteja apaixonado não pelo resultado, pelo processo. Porque o processo te leva ao resultado. Ó, a Eliane aqui, ela é uma excelente coach. Ela atende, ela passa processo. Inclusive, se você quiser, chama ela no Instagram dela. É processo. Entendeu? É um processo. Vamos para a live de hoje. Bora para a live de hoje. Deixa eu só beber um pouco de água e a gente começa. Gente, se eu não falar o nome, não é porque eu não vi não, tá? É porque eu tô com raciocínio rápido aqui, aí não dá pra parar, porque senão eu quebro o raciocínio. Simbora pra live de hoje. Ó, só o último aviso, se você puder clicar nesse aviãozinho aqui embaixo e encaminhar para mais 3 pessoas, eu vou ficar muito grato com você. Muito obrigado. Bora pra live de hoje, Eclesiastes capítulo 12, última live do projeto Inteligência, Sabedoria Milenária Eclesiastes. Capítulo 1. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis, e se aproxime os anos em que você dirá, não tenho satisfação nele. Olha isso. Lembre-se do seu Criador. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. O que ele quer dizer com lembrar do Criador? Ele está dizendo, lembre-se dos princípios. Lembre-se dos princípios. Eu vou repetir, não se trata de regras, se trata de princípios. Por exemplo, você vai numa empresa, existe um tipo de regra. Você vai em outra empresa, existe outro tipo de regra. Você vai numa igreja, tem um tipo de regra. Você muda de igreja, existe outra regra naquela igreja. Então, não se trata de regras, se trata de princípios. Porque você pode quebrar regras, mas você não pode quebrar princípios. Olha o que ele está falando, lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. Ele está dizendo, lembre-se dos princípios. Por quê? Na sua juventude é o momento onde você tem mais vigor, é o momento onde você tem mais força, é o momento onde você pode tirar o máximo do seu potencial. E aí você muitas das vezes se perde no meio do caminho. E é isso que ele está falando. Desculpa, respeite princípios.
Respeite os princípios. Por quê? Porque dentro dos princípios, os princípios vão te levar para a próxima fase. E aí você chega na próxima fase, respeita o princípio. Aí você vai para outra fase. Por que as pessoas não mudam de fase? Porque a vida das pessoas não mudam. Porque elas quebram os princípios. Elas respeitam regras e quebram os princípios. Princípios são imutáveis. Você pode mudar de empresa, você pode mudar de carreira, você pode mudar de religião, mas se você quebrar os princípios, você sempre vai estar ferindo os resultados da sua vida. Se trata disso, é isso que você precisa entender, ok? Segunda coisa, antes que venham os dias difíceis, você precisa colocar na sua cabeça, os dias difíceis vão vir, os dias difíceis virão. Então é aquilo que eu falei ontem, viva como se fosse alcançar o melhor, mas se prepare para o pior. Viva como se fosse alcançar o melhor, mas se prepare para o pior. Você precisa estar preparado. Você precisa estar preparado. Por quê? Porque a vida, ela sempre vai nos bater. A vida sempre vai tentar nos colocar de joelhos. A vida vai nos bater e a gente precisa estar forte. Forte como? Preparados. Preparados emocionalmente, preparados psicologicamente, preparados financeiramente, preparados profissionalmente, preparados dentro de todos os âmbitos. Se cerque de pessoas que têm força e que elevam a sua força. Faça um conjunto de pessoas que te eleve, não um conjunto de pessoas que te derrubam. Sabe o que te derruba? É isso. Se trata disso, é ter um conjunto de pessoas. Quando você estiver fraco, elas venham te levantar. Quando elas estiverem fracas, você levanta ela. Agora, se você está no âmbito de um conjunto de pessoas que não estão nem aí para o futuro, que não se preparam, deixa eu falar uma coisa para você. Antes que venham os dias difíceis, os dias difíceis virão. John, você está profetizando na minha vida? Não, eu só estou te alertando. Todas as pessoas vão passar por momentos difíceis. Agora, a que vai ficar debruçada no momento difícil é aquela que não se preparou. Aquela que não se preparou. Então se prepara. É treino. Outra coisa, aí ele fala no final, antes que você... eu vou ler tudo e falo o final. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis, e se aproxime os anos em que você dirá, não tenho satisfação nele. Por que as pessoas desistiram do seu projeto de vida? Por que a maioria das pessoas não sonham mais? Porque elas estão simplesmente infectadas, intoxicadas, estão infectadas pela dor do passado, estão infectadas pelas frustrações da vida. A pessoa está tão cheia de frustração, tão cheia de dor, que para ela não faz mais sentido, não faz sentido viver. Quem é infeliz não tem prazer de realizar. Quem tem uma vida triste, angustiada, magoada, uma vida onde só teve frustração, onde só teve dor, essa pessoa, ela quer encurtar a vida dela, porque para ela não faz sentido. E por isso que ele fala aqui, não tenho satisfação neles. Ele não tem satisfação nos dias que está vivendo, justamente por causa disso. Você precisa ter satisfação. Como? Se limpando do seu passado, perdoando o seu passado, agradecendo pelo seu passado, agradecendo. Eu sou grato por ter tido vergonha ali. Eu sou grato porque a vergonha naquele momento foi essencial para mim, foi bom para mim. Obrigado, vergonha, mas eu não preciso mais de você. Timidez, obrigado por ter me ajudado lá no passado. Hoje eu não preciso mais. Seja grato pelo seu passado e libere ele. Não fique realimentando o seu passado, porque senão você traz o seu passado para o presente e você colhe de futuro o passado. O passado, entendeu? Pessoas infelizes, elas têm a tendência de não querer desfrutar de algo maior, porque a infelicidade tomou o coração. E aí a principal pergunta para você é: onde você está intoxicado? Aonde você precisa se limpar? Porque é aquilo que a gente está falando, não se trata da parte cognitiva, não se trata de conhecimento, porque muitas pessoas têm muito conhecimento, mas não conseguem entrar em ação. Por quê? Porque existem bloqueadores emocionais, existem bloqueadores no sentido de frustrações, de angústias, de decepções, de ter esperado uma aprovação dos pais e os pais não aprovarem e essa pessoa se sente insegura. Então é isso que ele está falando. Não faz
Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Não tenho satisfação nele, ele não tem satisfação nos dias. Nós somos criados para realizar, nós somos criados para crescer, nós somos criados para avançar. Mas o que tem bloqueado a gente? Muitas das vezes o nosso passado. É o nosso passado. A pessoa, ela consulta o passado dela e ela vê no passado dela que entrar num relacionamento traz frustração. Aí consulta de novo o banco de memórias dela de novo, e aí vê que no banco de memórias dela está lá frustração, dor, angústia. Aí consulta outro momento da vida, tá frustração, dor e angústia. Essa pessoa, ela não tem prazer, porque dentro do processo de vida dela vivido, só tem dor, prazer e angústia. Então na mentalidade dela, não vale a pena investir no novo relacionamento. Só que aí eu tenho uma palavra para dizer, vale sim, vale sim. É que você está se movendo por memória, mas você pode escrever uma nova história. Quem se move por uma memória de dor e de angústia fica bloqueado, fica travado, fica simplesmente, travado na vida. E é momento de você crescer, é momento de você avançar. Como? Limpando o seu coração, agradecendo o seu passado, se limpando das dores emocionais passadas, agradecendo por tudo que você passou, porque em tudo tem uma lição, em tudo. Ou você ressignifica para crescer, ou isso dá um significado para te bloquear. Vou repetir, ou você ressignifica para crescer e avançar, ou você já tem um significado que sempre vai te bloquear. É isso que você escolhe. Mas o meu pai, o meu avô se separou, o meu pai se separou, então eu também vou me separar. Você está vendo? Você está dando um significado dentro de uma memória passada, sendo que você pode ressignificar e escrever uma nova história. Mas o meu pai teve diabetes, o meu avô teve diabetes, o meu tataravô teve, o bisavô teve diabetes, então vai ser normal, eu também vou ter diabetes. Não, você está construindo a sua história. Pegue os erros das pessoas como exemplo para você crescer. Pegue os erros das pessoas para você avançar. Olha, a pessoa errou ali, então significa que eu não posso errar ali. É isso. Se trata disso. É sobre isso que ele está falando. Olha lá, não tenho satisfação nele. Muitas pessoas não têm satisfação na vida, não tem mais brilho nos olhos. Por quê? Porque simplesmente está vivendo num passado que não faz mais parte da vida da pessoa. Mas a pessoa, ela entra nesse passado e ela vive 24 horas nesse passado. Passado é passado. Passado é passado. Você precisa deixar o seu passado no passado e escrever uma nova história hoje. O seu hoje te possibilita de tomar novas ações. O seu hoje te possibilita de conhecer novas pessoas. O seu hoje te possibilita de criar uma nova visão de futuro. Então, crie uma nova visão de futuro e aplique no presente, para que o presente altere o seu futuro, para que o presente altere o seu futuro e você não seja uma pessoa amargurada, uma pessoa machucada, uma pessoa frustrada, uma pessoa mimizenta e fica choramingando, reclamando, sendo que o poder da sua vida está na sua mão. O poder da sua vida está em suas mãos. Seja vinda, Lu. Parabéns, Lu. Parabéns. Felicidades para você. Entendeu? É isso, pelo que você se move. Você pula da cama e você tem prazer de viver esse dia? Ou você pula da cama e fala, cara, mais um dia, cara. Eu não tenho nem o que fazer, sabe? Você não tem satisfação. E ele está falando que a pessoa infeliz, ela não tem prazer. E é isso que eu quero resgatar aqui. Você não é o seu passado. O seu passado pode ter sido de dor, o seu passado pode ter sido do que for, mas foi um aprendizado que você pode compartilhar para trazer transformação na vida de outras pessoas. É um aprendizado que você tem, que pode impactar e transformar a história de outras pessoas. E é isso que você precisa entender. Você não é o seu passado. O seu passado só foi um tempo. E mesmo que te machucou, te fez mais forte, porque você está aqui. Continuando, 2. Antes que se esqueçam o sol e a lua, a luz e as estrelas, as nuvens voltam depois da chuva. O 5. Quando você tiver medo de altura, dos perigos das ruas, quando florir a amendoreira,
o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar, então o homem se vai para o seu lar eterno e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Olha o que ele está falando. Então o homem se vai para o seu lar eterno. Ele está falando assim, cara, a vida tem início, meio e fim. A vida tem início, meio e fim. A vida tem início, meio e fim. Agora depende do que você está fazendo nela. Eu anotei algumas perguntas aqui que é importantíssimas. É importante você ouvir e analisar. Olha essa pergunta aqui, ó. Qual a história eu estou escrevendo? Eu tenho orgulho da história que eu estou escrevendo sobre a minha vida? Eu tenho orgulho? Eu tenho satisfação? Se eu não tenho, por que eu continuo escrevendo essa história? Você tem orgulho da história que você está escrevendo? Porque, gente, ele está falando, há um final para todos. Há um final para todos. E ele ainda repete, ó, ele fala em cima, o desejo já não se desperta mais. Não existe mais desejo. Aí no segundo ele fala, o homem se vai para o seu lar eterno. O homem se vai para o seu lar eterno. Ele está falando, cara, vai acabar tudo aqui. Então, qual a história que você tem? Sabe, você está escrevendo sobre você. Você gosta da história? Legal. Você não gosta? Muda a história que você quer escrever. Muda. Se você é uma pessoa obesa, no sentido de que está passando mal, se você é uma pessoa que não cuida da sua saúde, é momento de você mudar. Se você é uma pessoa que se acha que não tem inteligência, é momento de você estudar. Se você acha que a sua área profissional não te paga bem, não vale a pena, é momento de você mudar. Como? Crescendo, avançando, indo atrás de novas habilidades, indo atrás de novas competências, se permitindo, se dando a oportunidade de viver algo novo. Você que está escrevendo a sua história, é você que precisa acreditar, é você que precisa crer naquilo que você está fazendo. Eu já disse aqui e repito, só duas coisas você precisa, e essas duas coisas são fundamentais para que a sua história dê certo. Primeiro, você precisa acreditar em você. A maioria das pessoas não acreditam em si. Se você não acredita em você, não tem como você dar o próximo passo. Se você não acredita nas suas competências, não tem como você crescer, não tem como você avançar. Não é o que os outros rotulam sobre você, é o como você diz para você mesmo. Eu já estou dizendo aqui, como é que a mente funciona? A mente, ela funciona sobre significado. Todo significado gera um estado emocional. Todo estado emocional gera um comportamento. Todo comportamento gera um resultado. Aí a pessoa te rotula, você pega essa rotulação e traz para você e acredita. Você acredita, isso mexe no seu emocional, tanto para te bloquear quanto para fazer você avançar. E aí eu pergunto, como é que você tem olhado para você? Você precisa acreditar em você, porque você é o único responsável pelo sucesso que você quer ter na sua vida. E outra, no tabuleiro da vida lá, no quebra-cabeça, você é a peça que encaixa certinho no seu propósito de vida. Agora, se você não acredita, não vai dar. E segunda coisa que não faz você avançar, que não faz você crescer, é você não acreditar no processo. Quando eu acredito no processo, quando eu acredito em mim, e quando eu acredito no processo, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Só que aí entra a questão, qual a história que você está contando para você? Qual a história que você está contando que você quer deixar de legado? Segunda coisa, qual a principal lição que você quer deixar para os seus filhos? Qual a principal lição que você quer deixar para os seus filhos? E lição é aplicável, não é só falada, é na aplicação. É ele olhar e falar assim, não, realmente, meu pai e minha mãe têm essa atitude mesmo. Se eu tivesse um filho, a principal lição que eu queria deixar para ele é: acredita em você. Acredita em você, porque as pessoas inseguras vão tentar fazer você ser inseguro. As pessoas que muitas das vezes estão lá em cima e têm medo porque não têm confiança nelas mesmas, quando ela vê você segura, elas vão fazer de tudo para rebaixar você. Mas se você acreditar em você, você consegue, você avança, você cresce, você alcança qualquer coisa. Porque como eu disse no início, uma frase do Joel J: o sucesso é treinável. Outra coisa que ele diz: só não aprende nada quem é preguiçoso. Então se você quer aprender, se você aprender, você consegue aplicar. Se você aplicar, você tem um resultado.
O Clóvis de Barros Filhos, que é um filósofo, inclusive inteligentíssimo, o cara é muito inteligente. Ele fala o seguinte: cara, qual a dificuldade que você tem? Já está pronto, já está pronto. O cara que teve que bater a cabeça para criar, ele que teve que se matar para criar, depois que ele criou já está escrito, só basta você ler e aplicar. Por exemplo, quem teve que se matar para fazer o carro foi o Ford. O Ford teve a dificuldade para fazer o carro, porque não existia carro. E o cara bateu a cabeça e ele fez o carro, ele criou o carro. Depois ele veio e fez um livro explicando como monta o carro. Qual a dificuldade você tem de pegar o livro, ler, reler, aplicar e montar o carro? Quem tem a dificuldade foi o Ford para criar o carro, porque não existia. Você já tem tudo na mão, é só pegar, ler e aplicar, pegar, ler e aplicar. Por quê? Porque isso vai trazer um resultado que você quer ter. Agora, se não, você não quer ter, beleza, porque aí você não precisa perder tempo, porque você não quer. Agora, se você quer, quem tem que escolher qual preço vai pagar é você. E é aquilo que eu já disse. Existem dois preços, ou você paga o preço no início, ou você paga o preço no final. E aí existe o terceiro preço, que eu coloco ele como exceção, que é o que a maioria das pessoas estão. Então, existe o preço do início e o preço do final. Qual preço você quer escolher? Você quer pagar no início? Beleza. Você vai ter lá no final satisfação, bonificação e vai curtir. Agora, você quer curtir e depois pagar o preço? Também, tudo bem, não tem problema. É você que escolhe. Aí vem o terceiro preço, que a maioria das pessoas estão, que é aquela que paga o preço no início, no meio e no fim. Quem? As pessoas que querem agradar todo mundo. Quem quer agradar todo mundo acaba não agradando ninguém. Quem quer agradar todo mundo acaba não agradando ninguém e se dando mal. Então é momento de você começar a prestar atenção em qual preço você está encaixado, porque quem escolhe é você. Vamos pro próximo. Só beber uma água aqui. Lembrando você que segunda nós começamos um novo projeto. Se você quiser o planner, é só ir no meu link, na minha bio do Instagram, clicar no link e entrar no grupo do Instagram, porque lá eu vou mandar o planner para todos, tá bom? 6. Sim, lembre-se dele antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Olha isso. Eu vou ler o 6 de novo. O pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus quem o deu. Ele está falando de novo que nós vamos morrer. A vida tem um seu fim. Nossa, John, é pesado? Não. O que ele quer dizer é que a nossa vida é feita de ciclos. E esses ciclos, uma hora eles se fecham. E existem momentos na sua vida que você tem que perceber que você tem que fechar certos ciclos. Porque tem ciclos que estão se repetindo na sua vida e se repetem, se repetem, se repetem e se repetem. Aí entra ano e sai ano e você vive a mesma coisa. E aí você questiona porque as coisas não mudam. A vida é feita de ciclos. E os ciclos, eles têm que se fechar. Só que o ciclo ele se fecha na ordem natural dele, ou você tem a noção e fecha ele. E para que você possa viver um novo ciclo de vida, você tem que fechar o anterior. Muitas pessoas não vão para uma nova fase porque continuam simplesmente no mesmo ciclo. Você precisa quebrar o ciclo anterior, porque para viver algo novo você tem que desejar, simplesmente primeiro desejar e segundo sair do algo velho. Para que você possa ir para o novo, você precisa abandonar o velho. Então, qual área da sua vida que você está num ciclo velho que está na hora de você fechar? Porque na vida tem os seus ciclos e os ciclos se fecham. Por exemplo, eu fiquei 11 anos na mesma empresa, gerenciei por 8 anos um departamento financeiro e depois de 11 anos acabou, fui demitido, o ciclo se fechou, acabou, não faz mais sentido eu estar lá. O grande problema é que você fica reclamando, fica resmungando, fica colocando a culpa em todo mundo, mas você que é o responsável por fechar esse ciclo. Abrindo parênteses de novo, né? Vamos abrir um parênteses aqui de novo. Ai, tem que ser radical? Não, o problema é que passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos e você não aprendeu uma nova habilidade, você não cresceu em nada, você não mandou o seu currículo para uma nova empresa, você não criou
uma oportunidade para fechar aquele ciclo e criar o ciclo com a qual você quer estar. E aí você fica reclamando. Só que quem está na direção da sua vida é você. E é momento de você despertar para esse crescimento. Como? Você se permitir ter uma visão de futuro e enxergar se os caminhos que você está escolhendo estão te levando a alcançar essa visão de futuro. É fácil? Não. É possível? Sim. É fácil? Não. É possível? Sim. Vou falar uma coisa aqui. Engordei 10 quilos. É fácil perder 10 quilos? Não. É possível? Sim. Só que aí quem decide isso sou eu, entendeu? Porque tá dentro do meu âmbito, tá dentro da minha permissão. Vou te dar um exemplo aqui, ó. É que eu não sei se vai mostrar aí. Não vai mostrar. Mas você pode fazer depois na sua casa, ó. Inclina o corpo um pouco pra frente. Estende a mão aqui, ó. Depois vem com a sua mão aqui, ó, e pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Tá vendo essa gordura que tá aqui em você? Foi você que criou. A culpa é sua. O resultado da sua vida está nas decisões que você toma e não toma. Porque não decidir é decidir. Ah, eu não decidi. Então você decidiu não decidir. É você que decide. Ah, mas eu não gosto. A pessoa... Não. Quem está decidindo é você. Aconteça o que acontecer, todas as decisões partem de você. Então decida criar uma história incrível. Decida acordar cedo para fazer o que precisa ser feito. Decida ser, ter um corpo legal. Decida ser inteligente. Decida cuidar de você. Decida ser a melhor versão de você para agradar fulano e ciclano. Não, para agradar você mesmo, porque você tem o poder de impactar outras vidas e outras vidas estão olhando para você. Inclusive, a única forma de chamar a atenção é pelo exemplo. Seja um exemplo de força da sua família, seja um exemplo de inteligência da sua família, seja um exemplo de amor próprio da sua família. É isso. Ah, mas minha mãe não se amou. O problema dela, ela está na vida dela. Você não pode fazer nada por ela porque ela escolheu isso. Decida se amar você, decida transformar a sua própria vida. Se trata de você, e se os outros quiserem vir, beleza. Se não quiser vir, tanto faz, tanto fez. Funciona desse jeito. Eu atendo muita gente e as pessoas falam assim: ai, mas e se meu marido não quiser mudar? Ai, mas se minha esposa não quiser mudar? E eu falo o seguinte: olha, só procura um médico quem está doente. Tem uma frase que ela fala assim, ó: libertei 1000 escravos, libertaria 10.000 se 9.000 soubesse que era escravo. Enquanto você não enxergar que você precisa mudar, você vai ficar dando desculpa para satisfazer você. E aí você anda com um monte de gente que tem uma vida lixo, que fica dando desculpa para a vidinha que tem. E aí você anda com essa galera e você também se ilude dando desculpa, sendo que você poderia crescer, você poderia avançar. Só que é o seguinte, o ciclo fecha. Se você não fechar ele, ele fecha. E quando esse ciclo fechar, você vai simplesmente se surpreender e falar assim: nossa, como eu perdi tempo, como eu perdi dando atenção à besteira, à bobagem, a coisas que não fazem sentido. Não fazem sentido. Você está entendendo? Você precisa mudar hoje, porque é o hoje que vai impactar o seu amanhã. É um pouco hoje, um pouco amanhã, depois mais um pouco. Ele falou aqui, ó, e ele deixou bem claro: o pó volta à terra. Ele está falando assim, cara, vai acabar um dia, porque você está se deixando bloquear por uma coisa que não faz sentido. Aí eu ando com pessoas que me magoam, então para de andar com essas pessoas. Eu ando com pessoas que me colocam para baixo. Por que você está andando com essas pessoas? Eu trabalho numa empresa há 3 anos que não me dá valor, então procura uma coisa que te dê valor. É isso. Você é o exemplo da sua própria vida. E você que tem filho ainda é pior, porque você está demonstrando para o seu filho que essa vida vale a pena, sendo que não vale. Aí entra um ciclo. O avô trabalhou desse jeito, o pai trabalhou desse jeito, o filho trabalha desse jeito, o outro trabalha desse jeito e vive esse ciclo. Quem vai quebrar o ciclo? Você precisa quebrar esse ciclo. Como? Tomando decisões conscientes, tomando decisões assertivas, tendo paciência, construindo uma visão de futuro, planejando a sua missão, ações, pequenas ações que vão criar pequenos hábitos. Esses hábitos vão entrar no piloto automático e daqui a pouco tá natural. Você que não gostava de ir pra academia, daqui a pouco já tá indo pra academia.
você se matava, fazia um esforço tremendo para ir para academia, era difícil, era complicado, e aí você criou mini hábitos, você ia mesmo sem vontade, certinho, e agora você tem prazer de ir, porque na academia gera dopamina, gera serotonina, gera adrenalina, e você se sente energizado, aí o seu corpo melhora, você se sente mais motivado, você olha para você e você aumentou agora a sua confiança, aumentou a sua autoestima, entendeu? É um estímulo, uma situação puxando sempre você para cima. O grande problema é que para o contrário também é a mesma coisa. Uma situação te bloqueia, te trava, faz você ficar tímido, faz você ficar introspectivo, você vai se fechando dentro de você, daqui a pouco você está dentro das suas frustrações, você está dentro das suas angústias e você vai vivendo dentro disso, entra numa depressão e daqui a pouco você quer se matar. É isso que vai acontecendo. Você olha para o seu corpo, você não gosta mais de você, você olha para o seu rosto, você não se acha mais bonito, e aí isso vai te consumindo, e você vai se perdendo dentro de coisas emocionais que são a carência, você se move agora pela necessidade e não mais pelo prazer de viver, e aí quando vai ver, você viveu um ciclo horrível e você se perde dentro disso. É momento de você quebrar essas barreiras. Como, John? Primeiro, criando uma visão de futuro. Segundo, entendendo que você tem um propósito nessa terra e quem tem que manifestar ele é você. Tá conseguindo entender? Tá fazendo sentido para você? Fala aí pra mim que eu vou beber um pouco de água. Pra quem tá chegando hoje, gente, hoje é o último dia, tá, desse projeto. Semana que vem vamos começar um outro projeto ao meio-dia e outro às 10 horas da noite. Isso mesmo. Então semana que vem a gente começa o projeto ao meio-dia e às 10 horas da noite, de segunda a sexta, 13 dias, tá? Vou beber água aqui e a gente já continua. O 8. Tudo sem sentido. Olha o que ele está falando. Tudo sem sentido. Sem sentido, diz o mestre. Nada faz sentido. Você vai pegar desde o primeiro dia até agora. Se você percebeu, toda vez que a gente está aqui nesses 12 dias, em todos os momentos ele fala: nada faz sentido na vida. Eu vou te explicar o porquê. Ele foi o cara que teve tudo que um homem e uma mulher na terra gostaria de ter. Ele teve fama, ele teve riqueza, ele teve mulheres no quesito dele, tá? Ele teve tudo, o melhor alimento, ele teve tudo. Ele foi um rei que teve tudo. E aí ele fala que não faz sentido, não por causa dele, porque ele começa a analisar as pessoas e ele começa a ver as pessoas lutando por coisas que não fazem sentido. Ele fala assim: pô, mas as pessoas lutam por coisas que não vai levar elas para o próximo nível. Elas não vivem o projeto de vida delas. Elas sabem o que fazer, mas elas não fazem. Elas sabem o que fazer, mas elas não fazem. E o fato de elas não fazerem faz com que elas busquem conhecimento, só conhecimento, e aí vira uma pessoa obesa mental, tem conhecimento, mas não aplica nada. E ele fala: não faz sentido, porque a pessoa vai para uma faculdade e estuda, mas não aplica, porque a pessoa pega um livro, lê, mas não aplica, porque a pessoa vai numa palestra, vê o cara palestrando, mas não aplica. Talvez você vai me ver falar a mesma coisa. A questão não é a mesma coisa que eu estou falando, a questão é o quanto você vai aplicar da mesma coisa que eu estou falando, porque o que vai gerar resultado é a aplicação, não é o que eu falo apenas. Por exemplo, a Jaqueline me mandou aqui um direct e eu falei: legal, ela tem os livros dela, já está começando a ler, legal, bacana, agora ela vai ler, vai aplicar e ela vai avançar, porque não se trata do apenas ouvir, se trata do ouvir, aprender e aplicar. Ah, mas e se eu errar? Errar faz parte do processo, eu só não posso ficar bloqueado. Por quê? Quem manda na minha vida sou eu. Agora se fulano, ciclano falar: ah, você errou de novo, não tem problema. Eu estou numa jornada de crescimento e avanço, eu não sei. Então nesse crescimento e avanço, vai ter coisas que eu não sei onde eu vou errar, mas errando eu vou aplicando, eu vou aperfeiçoando, até uma hora que essa pessoa que falou que eu sou burro, que eu sou sei lá o que, ela fala assim: nossa, me ensina isso daí. Eu falo assim: agora você vem comigo, você vai engatinhar da mesma forma que eu engatinhei, aí você vai dar os primeiros passos, você vai cair da mesma forma que eu caí, até a hora que você vai andar e correr. Esse é o sentido da vida, esse é o sentido no quesito de aplicação, tá?
12. E aí, eu faço uma pergunta para você. O que faz sentido para você? O que faz sentido para você? Para você. E aí tem que fazer sentido para você. Porque se não fizer sentido para você, você tá vivendo tentando agradar alguém. Se não faz sentido para você e você tá fazendo, você tá tentando simplesmente, sempre, da mesma forma, tá tentando a aprovação de alguém. E aí, se você vive pela aprovação, você não vive pelo respeito. Eu já tenho dito isso daqui faz tempo. É quando você vive pela aceitação, você fica na mão das pessoas. Porque você fica com medo de fazer e ser rejeitado, você fica com medo de ser repreendido, você fica bloqueado, você fica tímido, você fica aí preso nessa situaçãozinha que não deveria ficar, que é com a vergonha. Agora, quando você vive pelo respeito, é diferente. Por que é pelo respeito? Se você gosta ou não do que eu estou fazendo, problema seu. Por quê? Porque a única coisa que você me deve é respeito. Vou dar um exemplo. Se a pessoa ela vem na live aqui e ela não gosta e ela me xinga, a única coisa que ela tem que me ter é respeito. Só isso, ela não tem obrigação de assistir. Você tá entendendo? Agora eu vou parar de gravar porque uma pessoa não gosta? Você vai parar a sua vida? Não faz sentido. Você tá vendo? É isso que ele tá falando. Não faz sentido. Eu não vou na academia porque eu tô meio gordinho e as pessoas vão ver que eu tô meio gordinho. Eu já vi muita gente fazer isso. Eu não vou. Não faz sentido. Você está bloqueando a sua vida por pessoas que muitas das vezes não estão nem aí para você. Continuando. 9. Além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Você precisa entender o seguinte: todo mundo tem algo a ensinar para alguém. Todo mundo tem algo a ensinar para alguém. A sua experiência de vida você nunca pode desprezar, porque dentro dela tem pessoas que vão passar por isso e você é a resposta para aquela pergunta, você é o remédio para aquela ferida. Entenda isso. Todas as pessoas têm algo a ensinar. Mas eu não tenho dinheiro. Não se trata de dinheiro, se trata de experiência de vida. Eu tenho amigos que venceram o câncer. A minha irmã morreu com câncer. A experiência de quem venceu é uma coisa, a experiência de quem perdeu é outra coisa. Um não pode menosprezar o outro, porque na vida alguns vão perder e outros vão vencer o câncer. Então para os dois existe alguém para ensinar, dizendo assim: calma, vai passar essa situação. Tá doendo sim, mas vai passar, isso vai passar, porque quem tá na dor, parece que a dor nunca vai passar, mas quem já passou pela dor, pode dizer: calma, vai passar sim, suporta essa dor, não para no meio do caminho, avança, continua fazendo, porque no dia da nossa dor, a gente quer abandonar tudo, no dia da nossa dor, a gente quer parar tudo, e é essa paralisação que faz com que a gente fique desanimado, que faz com que a gente fique frustrado, e faz com que muitas das vezes a gente não consiga voltar no mesmo nível. Então, é isso que ele está falando. Todas as pessoas podem ensinar alguma coisa, porque todas as pessoas têm algo a passar para outras pessoas. É isso. E o 12. Cuidado, meu filho. Nada acrescente a eles. Não há limite para a produção de livros, e estudar demais deixa exausto o corpo. Tá vendo? E isso, ô Jaqueline, não é só sua amiga, tem um monte de gente que fica bloqueado, um monte de gente que pagou um preço estudando, gente que é incrível, gente que tem uma oratória muito melhor do que a minha, gente que tem o perfil da pessoa, o perfil comportamental da pessoa é influente, a pessoa tem uma influência legal, mas tem bloqueios que travam a pessoa. Voltando aqui, ele fala o seguinte: não há limite para a produção de livros, e estudar demais deixa exausto o corpo. Ele está dizendo para você não estudar? Não. Ele está falando sobre obesidade mental. É aquela pessoa que estuda, mas não sai do lugar. E por que a pessoa não sai do lugar? Porque é aquilo que eu estou falando. Não se trata de saber.
Se trata de fazer. Não adianta você ter muito conhecimento, mas pouca aplicação. Porque a pessoa que tem pouco conhecimento, mas aplica todo o conhecimento que ela tem, ela vai avançar, ela vai crescer. E às vezes você olha para pessoas e fala assim, pô, mas a pessoa não fez uma faculdade, eu já fiz 2. Pô, mas a pessoa isso e aquilo. Não se trata disso, se trata da aplicação. Não se trata do âmbito saber, se trata do aplicar. É isso. É aquela velha história, é aquela metáfora lá, não sei se você já ouviu, mas eu vou contar, que o menino, chegou um rapaz novo na empresa, e aí não deu nem 3 meses, ele foi promovido, e o rapaz anterior o funcionário mais antigo reclamou, como é que você promove o cara que chegou aqui há 3 meses? E aí o gerente falou para ele assim, ó, vai lá um sacolão e vê pra mim 20 laranjas. O cara foi, comprou as 20 laranjas, só isso. Não, só vê o preço. Ele falou, só vê o preço da laranja. O cara foi lá e viu o preço da laranja. Aí ele voltou, o gerente falou pra ele, senta aí. Aí chamou o menino novo que ele promoveu. Falou pra ele assim, vai lá e vê pra mim o preço da laranja. O menino foi lá, pegou um papel, levou, viu o preço da laranja, viu o preço da mexerica, viu o preço de várias frutas, voltou e falou para ele assim, ó, o preço da laranja é esse, mas tem essa fruta, essa fruta e essa fruta. Se você for comprar, ao invés de você comprar a laranja, dá para você comprar essas 3 frutas, que vai ser o mesmo preço da laranja, e dá para você ter uma diversidade maior. E aí o funcionário mais velho olhou isso e falou, agora eu entendi porque ele foi promovido. Você está entendendo? É a aplicação. Um aplica de uma forma, outro aplica de outro. Agora, se você só tem conhecimento, mas não tem aplicação, você só tem rótulo. E rótulo não serve de nada. E uma coisa que a gente tá vendo muito na televisão hoje é isso. Olha lá, o cara desprezou o moleque. Ó, eu moro aqui numa casa, sei lá o quê. O menino é um motoboy. E daí? Porque o que se trata é a aplicação. A aplicação daquele rapaz lá, o que desprezou o motoboy, foi uma aplicação aceitável? Óbvio que não. E a aplicação dele trouxe vergonha para ele e para a família dele. A aplicação do menino motoboy, foi aceitável? Foi. Não só foi, como foi louvável, honrada, ele foi aplaudido e ele foi exaltado. É aplicação. Uns aplicam errado e outros aplicam bem. Agora você precisa saber aplicar, porque o resultado da sua vida que você está vivendo hoje é pelo conhecimento que você tem e pela aplicação que você colocou. Deixa eu ver aqui. Opa. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Ele está concluindo aqui o livro de Eclesiastes. Teme a Deus e observe seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Teme a Deus. Lembrando que nós estamos numa temática de não religião, nós estamos falando de religião, tá? Nós estamos falando sobre sabedoria milenar, como utilizar a sabedoria da Bíblia para trazer aplicação pessoal, para gerar resultados, para que nós venhamos avançar. É sobre isso que nós estamos falando. E aqui ele fala, teme a Deus e obedeça seus mandamentos. O que ele está falando sobre a inteligência, sobre a sabedoria milenar? Ele está falando, respeite os princípios, porque quando você entende o princípio, você aplica o princípio faz você ser honrado. Respeitei o princípio, apliquei o princípio, não tem como dar errado. Primeiro, um dos exemplos de princípio, tudo que você despreza você vai perder. Pode analisar aí na sua vida, teve coisa que você desprezou, que você tentou correr atrás depois e você perdeu. Tudo que você despreza você perde, isso é um princípio. Segundo, aquele que despreza o pouco que tem não pode ter mais coisas, isso é um princípio. Se você despreza o pouco que você tem, você não tem como ter mais coisas. Aquele que usa o que tem acaba simplesmente avançando e tendo mais coisas, são princípios. Então não quebre princípios. Ele fala aqui, ó, teme a Deus e obedeça os mandamentos. O que significa? Respeite os princípios, aplique os princípios, porque aí você vai avançar. E aí ele fala, porque isso é essencial para o homem. O que é essencial? Respeitar e aplicar os princípios. Acabou. Olha como é simples. A questão é que a gente não aplica. A questão é que a gente dá atenção para besteira. E as besteiras consomem a nossa energia, consomem a nossa disposição, consomem também a nossa confiança, consomem a nossa autoestima. Aí você tá aí
simplesmente não confiando em você, você está aí sem autoestima justamente por quê? Porque você olhou para aquilo que consumiu tudo isso, sendo que você só deveria ter olhado para os princípios. E 14, no 14 a gente termina a nossa live, no 14 a gente termina esse projeto e eu falo um pouquinho mais. Pois Deus trará julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. Primeiro ponto, pois Deus trará julgamento tudo que foi feito. O que quer dizer? Tudo que você faz vai ter uma consequência, boa ou ruim. Quem escolhe é você o que planta, mas você não escolhe o fruto daquilo que você plantou. Existe uma consequência. Se você não está gostando da consequência da sua vida hoje, significa que você precisa mudar as atitudes. Se você não está gostando dos frutos que você tem, significa que você tem que mudar a semente. Por quê? Porque tudo está ligado, não tem como fugir. E ele ainda fala, porque tudo será posto em julgamento. O que é o julgamento? É a consequência. Tem um monte de gente reclamando da consequência, mas não adianta reclamar da consequência, porque quem está tendo atitude é você. Se você não gosta da consequência, mude a consequência. Uma amiga minha fez uma live essa semana falando sobre violência contra a mulher. E ela falou o seguinte, violência contra a mulher é crime. Se o seu marido, seu namorado te bateu e você aceitou, a consequência é que você vai continuar apanhando até você morrer. E aí você reclama que ele te bate, mas você não denuncia. Você não bate de frente, não bater de frente com ele. Você não abandona, você não denuncia. E aí você volta pra ele de novo. E aí não dá pra entender. Você reclama da vida que você tem, mas você aceita. Tudo aquilo que você aceita, você não pode reclamar. Coloca isso na sua mente. Tudo aquilo que eu aceito, eu acabo vivendo. Tudo aquilo que eu aceito, eu acabo vivendo. A partir do momento que eu não aceito mais, eu tomo uma posição. Eu mudo a minha forma de ver. Eu mudo o meu comportamento. Mudando o meu comportamento, a consequência vai ser diferente. E ele está falando, tudo que a gente faz tem uma consequência. É sobre isso o julgamento. É sobre isso. Tudo que você planta, você colhe. E aquilo que você não planta, você também colhe. Como assim, John? Se você não plantar, alguém vai plantar. E você vai colher, porque você permitiu alguém plantar. Tem muita gente que só ouve isso daqui. Tudo que você planta, você colhe. Ok, mas o que você não planta, você também vai colher. Repito, se você não plantar e der autorização para outras pessoas plantarem, as pessoas vão plantar e você vai colher o que as pessoas plantaram porque você deu autorização para essa pessoa plantar. Tá entendendo? A pessoa fala assim, você é burra, você é burra, você é burra, você é burra. A pessoa está plantando sementes lá na sua mente, plantando. Uma hora você fala, realmente eu sou burra. Aí você ouve de um, você é feia, você é fraca. Aí ouve de outro, você é feia, você é fraca. E você deixa as pessoas plantar. E aí você colhe um futuro onde você se enxerga feia, você colhe um futuro onde você se enxerga fraca, você arruma um emprego horrível, você trabalha numa condição onde você não deveria estar, porque você tem muito mais capacidade, mas a sua crença de merecimento está baixíssima. E aí você se move segundo a sua crença de merecimento. E aí você aceita segundo a sua crença de merecimento. Sua crença de merecimento é alta, então você vai ver coisas altas. Sua crença de merecimento é baixa, você vai ver coisas baixas. Tá compreendendo? Segunda coisa que ele fala, ó, inclusive tudo, ó, ele começa aqui. Pois Deus trará julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido. Gente, tudo que está escondido significa, existem coisas que são particulares sua, que você sabe, só você sabe que tem te bloqueado, mas você não quer resolver. Você não quer resolver porque está escondido. E às vezes você tem medo de resolver e passar vergonha. Mas na maioria das vezes é isso que tem te bloqueado. Vou te dar um exemplo bem simples. É aquele cara, vou dar um exemplo simples, um pouco... É feio, mas é necessário, tá? É aquela pessoa, aquele cara que tem hemorroida e a hemorroida tá arrebentando a vida dele e ele não vai cuidar. Ai, mas é porque eu vou passar vergonha. Você tá se matando. Você está se matando aos poucos. E aí tem coisas que você precisa trabalhar para que você possa avançar, que está dentro do seu interior e só você conhece, e você sabe que isso está te limitando, isso está consumindo você. Procura um especialista, vai atrás, resolve, não posterga, não fica empurrando para a barriga, não procrastina, porque isso está consumindo você, isso está destruindo você, isso está tirando a sua força.
E é por isso que ele fala aqui, ó, inclusive tudo que está escondido. O que é o escondido? É algo que é particular seu. E você sabe que é seu. E você não quer resolver, resolva. Porque aí você se permite avançar. Você se permite crescer. Deixa eu ler aqui. Isso, o processo é lento. O processo é lento, isso é regra, tá? Isso é regra não, isso é princípio, desculpa, regra pode ser quebrada, princípio não. Gente, olha a natureza, você planta, aí você rega, você aduba, e no outro dia você vai lá, rega mais, aí não rega, aí cresce um pouquinho, aí depois cresce mais um pouquinho, até que depois passou um tempão, cresceu muito, começa a dar fruto. Nós estamos numa geração que planta hoje e amanhã já quer colher. Não funciona desse jeito. Não funciona. Tudo que começa grande demais é monstro. Tudo que começa grande, absurdo, é estranho. Meu, você veio de um ventre, você veio pequeno. Então respeite o processo. Ame o processo. Porque tem gente que alcança o resultado rápido, sem respeitar o processo, sem respeitar o princípio. Da mesma forma que veio rápido, cai rápido. E você que respeitou, teve o tempo gradual, foi tudo certinho, por mais que demora, quando você chega lá, você permanece. A questão não é chegar lá, a questão é chegar e permanecer. Tem muita gente que chega, mas não permanece. E não tem graça chegar lá e não permanecer. E por último, ele fala, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. Tenha clareza do que você quer. Porque não adianta nada você lutar a vida inteira para chegar numa posição ou alcançar uma coisa que quando você chega, você não tem prazer de desfrutar. E você fala assim, nossa, é isso daqui que eu lutei a vida inteira? Então, seja verdadeiro com você. Seja verdadeiro com você. Porque a sua escolha vai impactar o seu futuro. Então saiba escolher, saiba decidir. Não decida pelos outros, decida por você. Não deixe que ninguém decida por você, decida por você. Tem uma frase do Joel, falo muito do Joel porque ele é meu mentor, que ele escreveu do pai dele. Quando o pai dele estava para morrer, o pai dele falou para ele o seguinte: faça o que quiser, do jeito que quiser. Ele tem até tatuagem aqui. Faça o que quiser, do jeito que quiser, da maneira que quiser, mas nunca culpe ninguém pelos seus resultados. Faça do jeito que você quiser, da forma que quiser, da maneira que quiser, mas nunca culpe ninguém pelos seus resultados. Galera, terminamos a nossa live aqui. Muito obrigado por vocês que estiveram comigo esses 12 dias. Eu espero ter contribuído com vocês. Eu espero que esses 12 dias venham ter feito sentido para você, tenha impacto sobre a sua vida, tenha feito você crescer e avançar. Eu agradeço demais por todos que têm conversado comigo no direct, lá no grupo do Telegram, até no WhatsApp, tem compartilhado as suas histórias. Sou muito grato pelas pessoas que têm falado, cara, você contribuiu com isso, com aquilo. Eu fico muito feliz, porque isso é um valor intrínseco, não é um valor extrínseco, é um valor intrínseco que é impagável. Então eu fico muito, muito feliz. Eu espero que esses 12 dias tenha feito você sair do teórico e entrado na prática e feito você avançar. Segunda coisa, estamos de volta aqui com um novo projeto. Você que não entrou no Telegram, é só no link da minha bio, clicar e entrar no Telegram. Segunda-feira nós temos um planner que é pra gente entrar em ação, para as coisas começarem a acontecer na nossa vida. Porque o que interessa é a gente entrar em ação para as coisas acontecerem. Você não foi feito para ficar paralisado, você não foi feito para ficar bloqueado. Você foi feito para avançar. E se você não está avançando, é porque existem alguns bloqueios internos, não externos. Quando o interno for quebrado, o externo não vai mais se importar. Você não vai ficar mais parado por causa das pessoas, tá? Eu agradeço demais. Eu vou subir um post daqui a pouco. Vou marcar, se possível, todos vocês. Se eu esquecer, desculpa. Mas a única coisa que eu peço, vai lá e comenta como é que foi pra você essas 12 lives. Como é que foi pra você essas 12 lives. E segunda as lives serão 12h e 10 horas da noite, que o pessoal pediu. Espero que tenha feito sentido demais pra você. Que Deus abençoe. Que vocês tenham um ótimo final de semana. E até segunda-feira. Estamos juntos aqui, coladinho, ao 12h e às 10 da noite. Valeu demais. Deus abençoe. Tchau, tchau.